Penaforte, né? Ele falou assim: mostra os prêmios todos que você ganhou. Os troféus, né? Que tem um monte de troféu aí de premiação da Itália, na França, né? Esse prêmio da Espanha que eu te falei, parece que é um Oscar, né? Ó, bonito esse aí. Esse aí foi onde? Não, e é pesadão, cara. Esse é da Espanha, do filme da Camila Pitanga, que a gente ganhou Ah, aquele que você falou, né? da Ah, melhor maneiro. fotografia, né? Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Eu fico com vergonha de falar isso, que o Manga, uma vez, o diretor Carlos Manga, querido, saudoso, né, diretor, ele falou: não adianta prêmio, nada disso, todo dia a gente tem que matar um leão. Eu falei: pois é, porque não, você pega o nome, uma fama profissional por conta do trabalho que você faz, né? Mas você tem que continuar se atualizando e continua na guerra, né, cara? Porque é uma guerra, tem muita gente, a concorrência é danada, tem todo mundo ali para competir. Na, na nossa área, aqui na minha área da fotografia, de câmera, essa coisa é mais brando, né? Tem concorrência, claro, a galera que está se formando agora no cinema, nas escolas, nas universidades. Só que eu acho que as universidades e as escolas, elas não estão. Ela, parece que se a última vez que eu tive na Estácio e na Gama Filho, eu fiz palestras lá, nesses dois lugares. Eles não têm equipamento para pôr na mão das pessoas, né? Eu acho que a UF tem, né? A UF tem. Quem entrou Mais ou agora menos. Tem mais ou menos. tem mais ou menos, né? Bem Então, menos. você quando vai em busca de um treinamento, você quer botar a mão na câmera, você quer, né? As oficinas de fotografia, de câmera, elas são muito aquém das possibilidades hoje que você tem. E a ABC, né? A ABC está bem preparada. Essa turma que vai formar agora, para o dia 24, já é a oitava ou nona turma que eu estou fazendo, né? Treinando. Então, é legal. Abrir um espaço, porque tem curso de câmera, assistente de direção, direção de fotografia, iluminação, maquiagem, figurino. A ABC é uma escola espetacular, né, cara? Para quem está começando e gosta do audiovisual, que se interessa por isso, né? Mesmo sendo videomaker, ou se você quer ser o câmera profissional, trabalhar na Globo, numa outra empresa dessas aí, você tem que se preparar. E a intenção do curso é essa, né? A gente eu vou, como diz o Edgar Moura, meu mestre fala assim, vamos ensinar o pulo do gato, né? Porque você vai operar a câmera, mas sabendo a proposta que eu tenho já para o curso é você ter noções básicas de enquadramento, estética, né? É, como é? Composição, perspectiva. Isso tudo a gente vai no curso, vamos, vamos operar isso, né? Vamos treinar isso daí, que eu acho que é fundamental. Não é só botar o olho lá na câmera e vamos filmar aí. Não é assim, você tem que olhar. Por isso que tem o nome Olhar e Ver, que é o olhar cinematográfico, né? Você chega num lugar. Eu, por exemplo, eu saio de manhã para a rua, quando eu estou em casa mesmo, a primeira coisa que eu olho é o céu, né? Eu falo, olha que lindo, tem uma formação de nuvens. Você começa a observar a vida que está em volta de você, porque senão a gente fica aquele, vai trabalhar, não sei o quê, e o trabalho a função que a gente tem hoje
no audiovisual é uma coisa lúdica, né? É uma maravilha. Nunca você vai, nunca a gente, cara, eu tenho 50 anos que eu trabalho com câmera, nunca fiz nada igual. Assim, se cada dia tu tá fazendo uma coisa diferente, né? Fazendo um seriado, aí tá na novela. Eu tive uma vez eu estava numa sala de cirurgia de crânio. Eu falei, cara, tem um médico amigo meu, cirurgião, e falou, pô, eu preciso filmar isso. Eu falei, caraca, meu. Aí me botaram aquela roupa toda com a câmerazinha lá. O cara abriu o coco do cara lá para tirar um tumor. Um negócio impressionante, eu nunca tinha visto. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ver isso ao vivo, sabe? Filmar também, né? Então, é lúdico, porque o audiovisual te propõe você conhecer tudo, né, cara? Eu conheço o mundo, né, cara? Eu viajei a Europa toda, Estados Unidos, fazendo documentário, fazendo institucional. Viajei bastante com os índios lá no Xingu, também tem uma série, eu vou até mostrar aqui, ó. A série que foi premiada lá com Washington Novaes, né? Eu estou com o Toninho Gomes, Xingu, a Terra Mágica. E seriado ganhou um prêmio internacional. Foi uma série de 11 episódios. A gente ficou, a gente ficou 2 meses lá no Xingu, no Parque Xingu, visitando. Isso em 84, né? Não tinha. Meu filho, o Marlos, tinha nascido, tinha 2 anos. Eu viajei para lá e fiquei, caramba, a gente vai ficar longe 2 meses, aí sem saber como é que tá a família, né? Você larga tudo para lá, vamos embora. Isso eu chamo viagem no túnel do tempo, né? Que você, você viaja e perde o contato de tudo, né? Família, tal. Então a gente foi com o meu guru, que é o Washington Novaes, que é um jornalista saudoso, querido, meu guru, que é o Washington, essa viagem que a gente fez para o Xingu, hoje a gente fala nos povos originários e tudo, né? Essa linguagem nova aí. Mas, pô, os índios, os nossos índios, cara, são os nossos ancestrais, né? E quando a gente foi para lá, foi como se fosse uma viagem no túnel do tempo do passado, né? Os caras não tinham nada. Essa época, eles andavam nus ainda lá no Xingu. A gente visitou 5 ou 6 comunidades lá, ó, Uicuro, Aurá, Calapalo, Ialapiti, Chucarramãe, que é o Metotiri, lá do Raoni, né? E o Panará também, que é um grupo que tem lá, os Crenancore. E aí você toma um maior susto, que a gente ficava 10 dias em cada comunidade, e aí, quando se sai de um lugar para o outro, cara, é uma língua diferente, cara. Fala o Caribe, o G, não sei o quê, o Guarani. E aí, quando você começa a aprender uma língua de uma aldeia lá, você chega na outra, é outra língua. Esse negócio é louco, cara. Você não tem noção, assim. E do modo como eles criam os filhos, como é que eles... A relação deles com os idosos, sabe? O respeito que tem pelas pessoas idosas. É muito legal lá. A minha vida, eu fiz uma reciclagem na minha cabeça por conta desse trabalho, né? Eu voltei de lá uma outra pessoa, com certeza. Eu, o Toninho, o Zé Carmo, que fazia a produção, e o Washington também, né? Comendo a comida deles, a gente dormia em rede, a gente viveu igual índio, a gente ficou lá. E aí, essa é a questão curiosa. Esse trabalho, eu, eu pulei logo na frente para falar do Xingu, mas teve o antecedente disso, foi que eu fui fazer. Eu trabalhei muitos anos na televisão, né? Desde os anos 60, 70 até 80. E em 84 que eu fui para o Xingu. E nos anos 80, acho que foi 81, 82, eu conheci o Edgar Moura, que é meu mestre, e o Edgar me chamou para fazer um longa-metragem de cinema, né? Aí eu falei, pô, que legal, né? Vamos fazer um longa.
eu só tinha feito televisão essa época, né? E aí, quando você entra para o cinema, por isso que eu estou falando, o olhar cinematográfico é diferente desse olhar que a gente tem do vídeo, né? Do digital, agora aquele digital. Quando você vai para o cinema, tem um super cuidado dos enquadramentos, do posicionamento de câmera. Você olhar bem o lugar onde você vai filmar e escolher aquilo lá com cuidado. O Daniel, na época, foi o Daniel que dirigiu esse filme, né, do Cangaceiro. O Daniel tinha storyboard do longa inteiro. Um negócio eu nunca vi isso. Uma patatal assim de material desenhado, né? Todos os planos, dizendo que lente que era, o movimento de câmera. Ele contratou um desenhista para fazer o storyboard do longa todo, né? E isso, a cabeça da gente abre, né? Porque você tem você fala, você faz vídeo e tal. Quando você vai fazer o cinema, você começa a observar esse olhar, né? Esse olhar que eu aprendi com o Edgar, que foi o primeiro fotógrafo que eu trabalhei, depois eu trabalhei com outros também. E logo em seguida eu fui fazer o Xingu, que foi feito em vídeo. Mas eu fui trabalhar no cinema fui fazer o vídeo com um olhar cinematográfico, né? Eu, cada hora que enquadrava a câmera para fazer uma cena do Xingu, eu enquadrava pensando o que eu aprendi no cinema, né? Os enquadramentos, o posicionamento, todas as opções, as possibilidades que você hoje, com a tecnologia tão moderna, né? Eu estava falando mais cedo com o Lohan, que eu comecei a trabalhar com câmera quando as câmeras eram de válvula. Tu imagina as câmeras da TV Rio, depois da Globo. Depois é que as câmeras começaram a ser compostas de eletrônico, né? Equipamento eletrônico. E agora nós estamos na era digital, vai tudo mudando. Mas é a técnica, essa técnica de olhar, de observar, de escolher o, o ponto ideal para você realizar, para você enquadrar, né? Vendo a perspectiva, a composição. Claro que aí tem um diretor. O curso é legal também para o videomaker, né? Quem foi videomaker, que estiver vendo, vai estar no curso. É bom para como é que se diz? Educar esse olhar, né? A importância maior. Claro que tem toda a técnica da câmera, o preset dela, que você tem que ajustar essas coisas todas. As câmeras agora têm foco automático, tem o gimbal que você anda, que vai tranquilo, que faz tudo. Mas se você não fizer o planejamento do que você vai fazer, não vai ficar uma coisa legal. Então, o que a gente vai ensinar no curso, nessa oficina, que eu não gosto de chamar de curso, né? Que a gente vai estar com duas câmeras lá, a gente vai aprender. Eu vou ensinar alguns macetes com a câmera, como você pode operá-la em várias situações, né? E eu mais cedo estava falando também da ferramenta que a gente tem hoje, né? Que hoje você tem uma câmera, que na época que eu comecei a trabalhar, você hoje tem uma câmera maravilhosa, cara. Isso aqui, tu, tu pode fazer os seus testes, isso a gente vai trabalhar bem também, usando o telefone, né, o celular, para fazer treinamentos nas aulas, né? Antes de pegar a câmera, a gente vai fazer uns testes para começar a treinar o olhar, esse olhar que tem que eu chamo de olhar cinematográfico, né? Que é para você escolher, até quando você for fazer uma selfie, né? Vai botar a câmera lá, tem as quatro pessoas, você enquadra direitinho, vê se não tem um fundo, um cenário que fique bem no final. Não bate de qualquer jeito, porque eu vejo as pessoas fazerem selfie
de qualquer jeito, cara, sabe? Isso aí tem até para uma selfie você, quando tiver esse olhar cinematográfico, você vai ter mais cuidado para caprichar, para poder fazer uma coisa bem feita, né? Depois passar para os amigos, enfim. Então, o curso é isso. A gente vai ter um treinamento com equipamento lá, profissional, né? Tem 2 câmeras ótimas e eu pretendo fazer, como eu faço sempre, dependendo da quantidade de alunos que vai ter lá no curso, a gente faz um rodízio e cada um opera um pouco a câmera, a gente faz a movimentação com, com nós próprios mesmo, com os alunos. Bota um entrando numa porta, acompanhar, para sentar, para enquadrar, né? Como é que a gente opera uma câmera na mão, como é que os macetes para você suportar ficar com ela bastante tempo, porque às vezes você fica com o equipamento em pé, sem ter um apoio, né? Então, o básico do curso vai ser isso daí. Tem gimbal também para a gente treinar. Vai ter um estabilizador de câmera, né? Que é um Steadicam, um equipamento americano da Basson, né? Ele é grandão, mas a gente vai ver como funciona aquilo. Oportunamente, a gente vai poder experimentar e vestir, usar também, né? Tem um traveling lá, que é um equipamento que você anda com um carrinho, você anda com a câmera, para a gente poder fazer movimento, treinar isso com a câmera. E para treinar esse olhar, para treinar como a gente pode fazer o melhor, né? Pegar a sensibilidade do cabeçote da câmera, que ela tem aquela mobilidade, a suavidade para fazer os movimentos de tilt, de pan, panorâmica, né? E isso a gente vai fazer nesses 3 dias, dia 24, 25 e 26, que eu acho que é de 9 às 18, né? Tem 1 hora de lanche, de intervalo, a gente pode comer ali mesmo, ali perto, tem uns lugares que tem uma refeição boa ali das casas casadas, e eu acho que vai ser uma coisa legal para troca de ideias também, porque eu vou querer ouvir de vocês, porque eu já peguei o grupo de equipe que tinha uma pessoa que nunca tinha visto uma câmera, então vai ter que modelar o treinamento para quem já está avançado, quem já está experiente, né? Já é videomaker e tal, tudo que não tem nunca pegou na máquina, então. Mas treinamento é flexível, ele vai, adianta para quem está na frente, o outro também a gente cuida para que aprenda, né? Basicamente é isso. Vai ser uma coisa, para mim vai ser é uma honra receber essa galera nova que está chegando aí, que eu acho que vai ser super legal, trocar ideias, né? E, o espaço é muito legal lá na ABC, não sei se vocês não devem conhecer lá, é ali em Laranjeiras, tem um salão enorme, tem o exterior da casa, a gente vai fazer alguma coisa fora da casa também, fazer uns planos externos, né? Enfim, vamos treinar o olhar fotográfico, né? Baseado na fotografia estática. Tem muitos livros aí, não sei se vocês leram alguma coisa, se vocês sabem alguma coisa, mas o Bressan, que é um fotógrafo muito antigo, né? Que ele faz um comentário que eu gosto muito. Ele fala assim: você vai precisar fazer 10.000 fotos para sair uma foto boa, entendeu? Então a gente já faz uma foto, já sabe, olha que legal e tal. Não é, você tem muita. Eu estou 50 anos, ainda estou aprendendo coisa com os equipamentos novos. Agora tem drone. Eu lembro que eu fiz aquela novela Pantanal, eu não sei se alguém viu, aquela antiga, né, que foi em 1990, que a gente não tinha drone naquela época, né?
E a gente voava no teco-teco, lá no Pantanal, amarrado pela cintura, né? E com a câmera, o avião sem a porta, com os pés no estribo lá fora, amarrado dentro do avião, você não cai, né? E aí a gente conseguia fazer uns planos legais, sabe? Com a câmera. E a novela, isso é interessante também fazer, né? Quando vocês estiverem realizando os seus filmes, eu sempre sugiro fazer isso daí, que é você cobrir com stock shot todas as coisas, né? Vai fazer, às vezes, um documentário, uma novela, um seriado, você cobre com imagens e pode, em vez de ficar aquele blá, 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 uma pessoa falando o tempo todo, você cobre com um material bonito, né? Com imagens boas. O Pantanal a gente voou de balão lá também. Foi uma experiência incrível também. A gente passou lá uns 8 meses lá no Pantanal. Foi incrível fazer a novela lá. E, e aí é isso. O curso a gente vai mexer com várias possibilidades de operação da câmera, né? Vou ensinar alguns truques, né? Porque a gente já tantas aventuras, coisa que às vezes não tinha dinheiro para alugar um Steadicam, aí tem um jeito de a gente usar uma coisa parecida com o Steadicam que também funciona igual, né? Na novela mesmo, Pantanal, a gente andava com a câmera na mão sem balançar. Tinha uns truques, né? No outro dia estava vendo o garçom, o garçom sai com. Aqui eu não tenho uma bandeja aqui para ver isso daqui, ó. O garçom sai com um copo na bandeja, né? Para servir no bar, e aquilo ali não balança, né? Então eu falei, caramba, olha lá que legal isso. Se botar uma câmera na bandeja, vai ficar igual, né? Vai dar certo. Então, essas técnicas que a gente vai treinar lá também, porque você, às vezes, a maioria dos trabalhos a maioria são sem recurso, não tem recurso, então você tem que pensar e criar possibilidade para realizar isso, né? Aí vamos falar também da hierarquia na hora que vocês estiverem trabalhando profissionalmente, num filme, numa televisão, numa novela, uma coisa dessa. O respeito que a gente tem que ter, isso vou comentar sobre isso, que é importante também. Você às vezes tem uma ótima ideia, mas você não pode chegar, vamos fazer assim. Você tem que falar com o teu primeiro superior, se for o fotógrafo, o diretor de fotografia ou o diretor, né? Olha, podia fazer aquilo ali assim. Sugere na boca miúda, né? Que no cinema principalmente, né? Quem manda é o diretor. Então, se tem uma ideia boa, você vai ao fotógrafo, fala, olha, podia fazer isso daqui. E por isso que o treinamento do olhar é bom por isso. Porque às vezes as pessoas vão filmar alguma coisa lá e você está vendo uma outra coisa. Que aí você está treinado para isso daí. E daí você vai e sugere, pô, podia fazer ali também, né? Podia fazer essa opção. E daí às vezes dá certo. E aí quando dá certo você ganha crédito, né? Isso é importante. E aí a pessoa passa a te ouvir. Eu fiz isso a minha vida inteira, né? Trabalhando com vários diretores na televisão e no cinema. Então, tem um pouco de audácia, né? Que é uma palavra-chave, de você não desobedecer, mas você sugerir, né? Então é isso. Eu não sei se eu tenho mais alguma coisa para falar. 27 minutos. Hein, Lohan? Tá bom aí? Não. Já tem aqui, deixa eu ver, ó. Ah, não, eu vou abrir para perguntas. Vamos ver se a Joyce, o Paulo, tem o Paulo também, e o Lucas, se quiserem fazer alguma pergunta,
aproveita agora, né? Sobre o curso. Oi, Gula, é a Joyce. Eu já fiz o curso de assistente de câmera com a Bia. Ah, é? Fiz agora, faz que um mês e meio, né? Ah, que legal, Joyce. Então, isso já é um passo grande que você deu, né? Porque eu acho assim, eu estava comentando isso com o Lohan mais cedo, né? Eu acho que você, para operar a câmera, você primeiro tem que fazer um curso de assistente para ver como é que é, e é importante a assistência de câmera, né? Porque você vai entender melhor o que é a responsabilidade que é operar a câmera, né? Ainda mais se você faz uma assistência que agora tem um foquista, né? O cameraman não faz foco. Dependendo do produto, né? Do que você vai fazer do filme, sei lá. Mas normalmente tem um foquista, a pessoa que se responsabiliza Eu gostei pela. muito de ficar no foco. Pois é, o foco vai ter ali também. A gente tem um equipamento, a gente vai estar mexendo com foco também. A gente vai fazer um rodízio para esse olhar cinematográfico e também para a gente ver o foco, como é que corrige, aprender aquela coisa de esticar a fita lá para mostrar a metragem e tal. O foco é todo numerado direitinho, as lentes têm a numeração também, né? Então, é importante, eu acho sempre legal a pessoa fazer não só o curso de assistente de câmera, mas entender um pouco do som também, sabe? Da iluminação, que a fotografia está muito ligada com a luz, né? Mas é como quem está frequentando a ABC tem condições de procurar os outros cursos, né? Fazer também, isso é muito legal. Que bom saber que você vai estar lá. Bem-vinda. Não, eu vou sim. Isso aí eu tô aguardando já desde o começo do ano. Ai, que legal, Joyce. Que bom. Na verdade, assim, eu venho da produção, né? Da produção do audiovisual, da assistente de direção. Então, para Ah, mim, a parte da então, fotografia, ela tá sendo um desafio para mim, porque já aconteceu de estar no set e o câmera faltar, e eu ter que pegar a câmera sem saber. Então, eu falei, gente, vamos aprender a operar a câmera. verdade, verdade. Então, é bom, né? Isso aí tu vai treinar, então. A gente vai ter lá, como você já conhece o sistema, vai ver que tem tudo lá. E a gente tem um suporte também que vai estar lá. Não sei se o Marco vai estar lá para ajudar. Ah, o Marco estava no meu. Então, César Moraes, a gente tem um suporte lá legal enfim, para montar equipamento. Não, aí vão me ensinar a montar a câmera direitinho, como é que troca a lente. Isso não é a parte do assistente de câmera, mas que a gente, como vai ter uma assistente, que a Joyce vai estar lá, vai ajudar a gente a fazer esse trabalho de montagem e as adaptações que tem que fazer, né? Que bom. Então é isso. Eu não sei se tem mais alguma coisa para falar sobre o treinamento, né? Eu já falei que são 3 dias, né? Tem uma horinha de almoço. A gente começa às 9 até às 18, tem um intervalo ali para um lanche. Eu estou pensando no primeiro dia, na parte da manhã, na sexta-feira, dia 24, exibir uns vídeos, umas coisas lá que eu fiz, ou que outros fizeram, para a gente comentar essa coisa de enquadramento, que eu acho importante, né? Falar sobre perspectiva. E aí, depois do almoço, na parte da tarde, a gente já monta o equipamento já para começar a mexer, né? No segundo dia, a gente vai fazer a mesma coisa, já com mobilidade, estou pensando em montar um cenarinho lá com as mesas, as cadeiras, para ter uma mobilização com a câmera, enquadrando pessoas entrando e saindo. E, não, eu tô pensando que na sexta ou no sábado, não sei ainda, está combinando para o Flávio Grutti, foi meu primeiro aluno de Steadicam, que hoje despontou, já ficou já um ano lá na Arábia Saudita, filmando futebol e tudo, ele voltou, ele falou, olha, eu vou aparecer lá, então é capaz dele levar o Stead
mostrar como é que é a montagem, tudo. O Flávio é uma pessoa querida, né? Tem o Heron também, que é um outro operador de câmera e de Steadicam também, que ficou de aparecer. Então, talvez a gente tenha umas visitas de profissionais, né, para a gente trocar figurinha, bater um papo e mostrar, fazer alguma demonstração também. Eu acho que vai enriquecer muito o trabalho, né? Estava pensando em convidar até meu Deus, como é? A Cris, que era a primeira mulher operadora de câmera da Globo, né? A Cris ela é uma figuraça, agora ela saiu, ela se aposentou e saiu. Mas ela participou de um curso passado falando do preconceito da mulher na câmera, não sei o quê. Na Globo, ela foi a primeira mulher que entrou operando câmera, né? E ela é filha de um iluminador muito querido meu, né? O Lecioli, ele trabalhou na Globo muito tempo também. E ela herdou ela e o irmão, e os dois são operadores de câmera. O irmão agora é diretor de TV, não sei se ainda está na Globo, Guto. E ela foi, no dia, ela fez a palestra aí no curso, foi bem interessante, ela contando as histórias, as histórias do preconceito. No cinema, é legal assim, no cinema, eu, quando comecei a trabalhar, isso já nos anos 80, 90, já tinha a maioria das assistentes de câmera, tudo mulher, né? Os homens estavam lá operando câmera. Agora, essas meninas assistentes agora estão operando câmera. E entrou mais mulher agora para ser assistente. Eu acho assim, a mulher é mais cuidadosa para mexer com lente, com essa coisa de montagem, desmontagem. Isso daí é um trabalho que é muito, como é que se diz, exige muito cuidado e refinamento, né? Então, eu acho as mulheres mais cuidadosas até para operar a câmera também, porque agora as câmeras são leves, né? Então não tem muito brilho, não. Então, vamos ver se a Cris vai poder aparecer lá também para bater um papo, né? Mas, Joyce, que bom ouvir você aí. Tem alguém que quer falar mais alguma coisa? Deixa eu ver o Paulo ou então o Lucas. Não sei se tem mais agora. Mas eu acho que a gente contou uma história boa, né? A gente vai ter muito que conversar lá também, porque o curso não para, né? Até na hora do almoço a gente senta aí. Eu sou um contador de histórias também, né? Adoro contar os causos, as coisas que aconteceram nos filmes e tudo, né? A gente fez um Lula, só make-off. uma pergunta. Os horários, então, vão ser diferentes do de assistente, porque o de assistente foi das 8 da manhã às 10 da noite. Ah, não, Então, o nosso horário é diferente, são 24 horas, então são 8 horas por dia, e tem uma hora de almoço, porque são 9 no total, né? uhum. Então são 8 horas, a gente faz uma parte da manhã e uma parte da tarde. E aí tem esse horário de almoço, então sexta, sábado e domingo, vão ser só esses 3 dias, né? É que se fosse terminar às 10, eu já estava planejando até dinheiro para moto, porque eu moro no Recreio, é longe a beça. Pois é, não, tu vai sair cedo, Pô, tranquilo. vai sair às 18 horas, né? Tá tranquilo, acho que vai, né? Acho que vai ser bom para a gente. E eu acho que é um tempo legal também, porque senão fica. Eu acho que quando fica muito tempo é cansativo. Eu já fiz esses cursos de 10 horas, chega no final, o nego fica louco para ir embora. Chega, tá bom, né? Você fica se movimentando muito, então esse horário que a gente tem no curso, eu acho que é ideal para não cansar muito, não enjoar, né? Ah, beleza, então é mais tranquilo assim, que daí eu já faço outro planejamento aqui. Ótimo. Não, e a Bia é ótima. Teve um curso desses aí, há uns meses atrás, que a gente fez junto, no mesmo horário. Então, acabou que os operadores de câmera tinham os assistentes que ela orientava. Então, a gente foi um double que ficou super legal, né? Encaixou. Ela fez a parte teórica numa sala separada, mostrando os detalhes lá. E na hora que chegou a parte da operação, a gente juntou as duas turmas, né? Pô, foi muito legal. É bom que tinha pouca gente. Porque também, quando vem muita gente, não dá um rolo doido, né?
Mas eu acho que vai ficar legal você estar junto lá, porque você já vai ter experiência disso, né? E eu tenho mais pessoas que vão. O vídeo vai ficar gravado. Se vocês quiserem depois postar e divulgar, ajuda a gente a ter mais gente no curso, né? Eu acho que é isso também. Eu acho que eu vou. Aí a gente vai encerrar, porque já, ó, 19h38, né? Já tem 38 minutos. Eu acho que eu falei bastante. Não tem mais o que mostrar aqui, não sei. Ah, deixa eu mostrar o troféu do Xingu. Olha esse daqui, cara, Lohan. Esse eu não tinha te mostrado, esse é gigante. Esse troféu, quem ganhou foi, esse troféu foi a Intervídeo, né? A Intervídeo ganhou esse troféu. Ele pesa uns 3 quilos, é pesado pra caramba. Esse troféu é um prêmio de 1985. Quem ganhou o troféu foi a produtora, a Intervídeo, que produziu o Xingu. A Intervídeo era o Walter Salles Júnior, o Fernando Barbosa Lima, o, o Dávila, que era o jornalista, né? E o Cláudio Pereira. Eram os 4 sócios. E aí, há pouco tempo agora, tem 1 ano ou 2, eles vieram desmanchando a sociedade. E o Washington Novaes, que era o que deveria ficar com o troféu, faleceu. Não quis levar o troféu, que era muito pesado. Aí o Cláudio outro dia me ligou e falou: pô, você não quer não quer ser o guardião do troféu do Xingu? Eu falei: pô, cara, para mim vai ser uma honra, né? Então está guardado aqui em casa com o maior carinho. A gente imagina em 85 a gente ganha um prêmio da Coreia do Sul. E aí o mais legal ainda é que estava competindo com Jacques Cousteau. Imagina, pô, Jacques Cousteau é o nosso ídolo, né? Eu não perdi os filmes de Jacques Cousteau, que fazia aquelas filmagens subaquáticas, né? E ele fez, o nome do filme dele era Amazônia, e o nosso filme era o Xingu, a Terra Mágica, né? E o Xingu ganhou. Aí o cara ligou lá da Coreia e disse: olha, o Xingu ganhou o prêmio e tal. E aí agora está aqui essa maravilha que está junto comigo aqui em casa, né? Eu mostrei no início uma foto, não sei se dá para ver de novo aqui. Está do lado contrário, né? Porque a câmera inverte tudo, né? A Xingu, a Terra Mágica. Então eu, o Toninho, que é o querido, saudoso, ele já faleceu, o Toninho, técnico de som. Esse cara, ele... É bom falar isso, que o Toninho, ele não era só técnico de som, ele era técnico em eletrônica. Quer dizer, você está lá com equipamento, dava um pau lá no... Teve um dia que o gerador, a gente funcionava com gerador para carregar as baterias, né? Trabalhava com... Não era nem uma TIC, não. As câmeras não era Betacam, era uma TIC, isso foi em 84. Aí ele abria o negócio, desmontava, mexia, soldava, não sei o quê. Eu falei: meu Deus, cara. E livrou a gente de várias situações, o Toninho. Além de cozinhar muito bem. Então, eu era o cara que lavava a louça lá, porque na cozinha ficava ele, o Washington, né? Mexendo, cozinhando os peixes, as coisas que a gente comia lá, os beijus deliciosos lá. Nossa, a gente passou muito bem lá. E saudade do Toninho, queria deixar uma memória dele querida, né? Washington também. Washington foi o guru assim que levou a gente para a viagem do túnel do tempo. A gente conheceu a civilização, né? A verdadeira civilização. Eu chamo de nossos ancestrais. Eu sou amigo dos índios no Facebook, de vez em quando. E aí, foi aí para o Rio de Janeiro, vem para cá. Eu já hospedei um monte de índio aqui em casa também. Eles vêm para cá, ficam aqui, vêm visitar. Então, é tão legal isso, né? A gente conhecer, conhecer esse universo todo, né? Fazer amizade em tudo que é lugar é tão bom. A vida é uma escola, a gente não para de aprender, né? Eu sou muito grato a Deus de estar vivo até hoje. Ano que vem eu vou fazer 80 anos. E eu fico assim: poxa vida, eu tenho
a maioria dos meus amigos já faleceram, né? A turma de cinema, de televisão, de tudo. Então, mas eu estou aí na batalha. Né? É como é que diz o outro? Não deixa a peteca cair. Né, Lohan? A gente tem que tocar o barco, não pode pisar na bola de jeito nenhum. E enquanto der, a gente vai passando as notícias e o que é o de bom, né? Para nessa área que é de operador de câmera. E estou muito feliz de ter vocês aqui comigo, tá? Muito obrigado. E dia 24, eu estou esperando vocês lá no curso, tá bom? Um abraço. Parabéns, um abraço. Abraço, Boa noite. até dia Boa noite, 24. boa noite. Obrigado. Boa Tchau. noite. Tchau. Tchau. Valeu, Lohan.